A cabine está em completo caos. Os alarmes disparam de todos os lados, as luzes piscam freneticamente, e o som do vento contra a fuselagem é garantido. Pedro, um garoto de apenas 12 anos, está sentado na cadeira do piloto, com as mãos firmes no manche. O suor escorre pelo seu rosto, mas ele não pode se permitir fraquejar. Pedro, você precisa estabilizar o avião. Alinhe com a pista agora, grita o controlador de tráfego aéreo pelo rádio. A tensão é palpável. Ana, uma passageira que acreditou nele desde o início, está logo atrás, com os olhos fixos no garoto. Você consegue. Mantenha o foco. O avião estremece. Pedro olha pela janela e vê a pista se aproximando rapidamente, mas tudo dentro dele diz que ainda há muito para fazer. Ele respira fundo, seus dedos apertam o manche com força. Se eu errar, não há segunda chance, ele pensa, enquanto ajusta os controles com precisão. E então, o que aconteceu a seguir mudou a vida de Pedro para sempre. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar de onde você está assistindo. O aeroporto estava repleto de um movimento frenético, onde o som dos anúncios se misturava ao barulho de malas sendo arrastadas e passageiros conversando apressadamente. Pedro, um garoto de 12 anos, estava completamente absorvido pela atmosfera vibrante daquele lugar. Seus olhos brilhavam ao observar as aeronaves que decolavam e pousavam, como se fossem pássaros majestosos no céu azul. Ele sonhava em se tornar piloto um dia, e aquele voo internacional era o primeiro passo em direção ao seu grande sonho. Pedro, calma, meu filho. É apenas uma viagem, não precisa ficar tão empolgado assim, disse Maria, sua mãe, tentando conter a animação do garoto. Ela sabia quão importante aquele momento era para ele, mas também queria que ele entendesse que era apenas uma aventura, não uma missão de vida ou morte. Mas mãe, você viu como eles estão manobrando aquelas aeronaves? Um dia vou fazer isso também, respondeu Pedro, com a voz empolgada. Ele apontou para um avião que estava taxiando na pista, seu coração acelerando a cada movimento da gigante máquina. Olha aquela! É uma Boeing 777. Eu já estudei sobre ela. Maria sorriu, embora um pouco preocupada. Eu sei, filho. Você é um grande conhecedor de aviação. Mas lembre-se, agora precisamos passar pela segurança e depois esperar na sala de embarque. Vamos tentar não nos atrasar. Enquanto caminhavam em direção ao portão de embarque, Pedro não conseguia tirar os olhos das janelas que davam vista para a pista. Ele imaginava como seria estar na cabine de um avião, olhando para o horizonte, sentindo a adrenalina da decolagem. E se eu pudesse ser o piloto e levar você de volta para casa? Ele brincou, tentando fazer sua mãe rir. Ah, seria maravilhoso. Mas você ainda precisa crescer um pouquinho e aprender mais sobre como pilotar, não é mesmo? Respondeu Maria, rindo. Ela sabia que o sonho do filho era real, de certa forma, compartilhava a paixão dele, mesmo que não tivesse o mesmo conhecimento. Depois de passar pela segurança e encontrar seu portão, Pedro se sentou ansiosamente na área de espera. O tempo parecia se arrastar, e cada anúncio sobre o embarque dos passageiros aumentava sua expectativa. Ele observava outros viajantes, imaginando suas histórias e destinos. Um grupo de amigos ria alto, enquanto um casal de idosos analisava cuidadosamente um mapa. Finalmente, o momento que Pedro tanto esperava chegou. O anúncio de que o embarque começaria fez seu coração disparar. Ele e Maria se juntaram à fila, e logo estavam a caminho do avião. Ao entrar na aeronave, Pedro ficou maravilhado com a imensidão do interior. As fileiras de assentos, as luzes suaves e o cheiro característico de avião o deixaram ainda mais empolgado. Escolha um bom lugar, Pedro. Você quer sentar perto da janela? Questionou Maria, enquanto organizava suas coisas no porta-objetos. Sim, quero ver tudo. E, se possível, observar os pilotos antes da decolagem, respondeu ele, quase pulando de felicidade. Depois de se acomodarem, Pedro se sentou ao lado da janela, com uma vista privilegiada da pista. Ele olhou para fora, observando os funcionários da companhia aérea trabalhando, as malas sendo carregadas e outras aeronaves se preparando para decolar. Nesse momento, sentiu uma mistura de ansiedade e alegria, uma emoção que só quem ama a aviação pode entender. Do seu lado, estava Ana, uma mulher de meia-idade com um sorriso amigável. Ela percebeu a empolgação do garoto e decidiu puxar conversa. Você está muito animado. É sua primeira viagem de avião, não é? É sim. Eu sempre sonhei em voar. Um dia quero ser piloto,
respondeu Pedro, com os olhos brilhando de entusiasmo. Ele não podia acreditar que estava conversando com alguém que parecia genuinamente interessada em sua paixão. Isso é incrível. Eu também sempre admirei os pilotos. Eles têm que ser muito corajosos para pilotar um avião, disse Ana, sorrindo. Você já teve a chance de experimentar simuladores de voo? Sim. Uma vez, em um parque de diversões, eu pilotei um simulador de avião. Foi a melhor experiência da minha vida. Eu consegui fazer um pouso perfeito, contou Pedro, gesticulando animadamente. Ana riu, encantada com a empolgação do garoto. Você deve ter se sentido incrível. É ótimo ver jovens como você tão apaixonados por aviação. Acredito que você vai conseguir realizar seu sonho. Obrigada. Eu realmente espero que sim. Eu leio tudo sobre aviação, assisto vídeos de pilotos e até faço anotações sobre como funcionam os aviões. Pedro falava sem parar, como se estivesse compartilhando um segredo precioso. Então você já deve saber que a decolagem é uma das partes mais emocionantes do voo, não é mesmo? Disse Ana, enquanto o avião começava a se preparar para a decolagem. Sim, é quando você sente a força do motor e a aeronave começa a subir. É como se estivesse decolando para um novo mundo, respondeu ele, com um brilho nos olhos. A expectativa estava prestes a se tornar realidade. Conforme o avião começou a se mover pela pista, Pedro fixou os olhos na cabine dos pilotos. Ele observou cada movimento deles, como se estivesse gravando cada detalhe na memória. Os pilotos ajustavam instrumentos, conversavam entre si e se preparavam para a decolagem. Para Pedro, tudo parecia tão fascinante. Olha, mãe, veja. Eles estão se preparando. Olha como eles controlam tudo com tanta habilidade. Pedro comentou empolgado, enquanto sua mãe o observava com um sorriso tranquilo. É verdade, meu amor. Eles têm um trabalho muito importante, e você um dia pode estar lá também, se continuar estudando e se dedicando, respondeu Maria, cheia de orgulho. O avião acelerou, e a adrenalina tomou conta de Pedro. Ele sentiu o corpo ser empurrado para trás enquanto a aeronave ganhava velocidade. O coração dele pulsava em sintonia com o motor. Finalmente, o momento mágico chegou. O avião levantou voo, e a sensação de liberdade tomou conta de seu ser. Pedro olhou pela janela, observando a cidade que ficava cada vez menor. Ele estava voando, e a cada segundo sentia que estava mais próximo de seu sonho. Com os olhos fixos na imensidão do céu, ele se deixou levar pelos pensamentos. O que seria pilotar um avião? Como seria a responsabilidade de comandar uma máquina tão poderosa? Enquanto o avião subia, Pedro não sabia que aquela aventura estava prestes a se transformar em algo muito mais intenso. A imensidão do céu acima dele e a vastidão da terra abaixo eram apenas o começo de um desafio que exigiria toda a sua coragem e determinação. Ele estava prestes a descobrir que a verdadeira essência do voo não estava apenas na liberdade, mas também nas dificuldades que poderiam surgir nas alturas. A turbulência que atingiu o avião foi como um golpe no estômago, e Pedro sentiu seu coração disparar. As luzes do avião começaram a piscar, criando um ambiente de incerteza e medo. Ele olhou ao redor e percebeu que a tensão se espalhava pela cabine como uma névoa densa. Os passageiros, antes ocupados com suas conversas e risadas, agora trocavam olhares nervosos. Ana, ao seu lado, também estava inquieta, seu semblante refletindo a preocupação que permeava o ar. Pedro, você está bem? Ana perguntou, tentando transmitir um pouco de calma. Sua voz era suave, mas havia um tremor sutil, como se ela também estivesse lutando contra o pânico crescente. Estou. Mas, o que está acontecendo? Pedro respondeu, forçando um sorriso, mesmo que seu estômago estivesse revirando. Ele se virou para a frente, onde os pilotos estavam em plena atividade, mas seus movimentos pareciam mais agitados do que de costume. Com um olhar atento, Pedro tentou captar cada detalhe da situação, absorvendo tudo como um verdadeiro aspirante a piloto. A turbulência se intensificou, e o avião balançou violentamente. Pedro se agarrou ao braço da poltrona, a adrenalina pulsando em suas veias. Mãe, você está ouvindo isso? Sussurrou para Ana, que apenas assentiu, os olhos fixos na cabine. Foi então que um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Era a voz de um dos comissários de bordo, ecoando pelo corredor. Pedro virou-se rapidamente, sua respiração acelerada, e viu a cena mais aterrorizante que poderia imaginar. Os dois pilotos desmaiando em seus assentos, os corpos caindo pesadamente, como marionetes cujos fios haviam sido cortados. Meu Deus!
Ana exclamou, cobrindo a boca com as mãos. A cabine inteira parecia ter entrado em um estado de pânico. As pessoas começaram a se levantar, algumas gritando, outras tentando entender o que estava acontecendo, mas o caos só aumentava. Pedro sentiu uma onda de determinação. Ele não poderia ficar ali, apenas observando. Sabia que precisava agir, mas como? Com um movimento decidido, levantou-se da poltrona e, sem pensar duas vezes, começou a caminhar em direção à cabine. Pedro, onde você vai? Ana gritou, mas ele não parou. O instinto de sobrevivência e a paixão pela aviação o impulsionavam. Ele se lembrava das aulas de simulador, das instruções sobre o que fazer em emergências. Eu preciso ver o que está acontecendo. Foi tudo o que conseguiu pensar enquanto se aproximava da porta da cabine. Ao chegar, ele encontrou um dos comissários de bordo tentando entrar, o rosto pálido. Não, não. Os pilotos eles estão desmaiados. Pedro exclamou, bloqueando a entrada com o corpo. Precisamos de um plano. Eu sei algumas coisas sobre aviões, eu posso ajudar. O comissário hesitou, inseguro. Mas você é apenas uma criança. Não podemos deixar você entrar. Eu posso. Eu sei o que fazer. Pedro insistiu, sua voz firme, embora seu coração estivesse batendo descontroladamente. A urgência da situação pressionava sobre seus ombros, mas ele se sentia mais determinado do que nunca. O comissário, percebendo o desespero no olhar do garoto, finalmente cedeu. Está bem, mas você precisa ser rápido. O que você sabe? Diante da pressão, Pedro respirou fundo. Ele se lembrou de tudo o que havia aprendido. Se os pilotos não estão acordados, precisamos controlar o avião. Eu posso tentar assumir o controle. Você? Mas isso é perigoso. O comissário hesitou, mas Pedro já estava entrando na cabine. Ele se sentou na cadeira do piloto, os olhos arregalados enquanto olhava para os instrumentos à sua frente. Era como um sonho se tornando realidade, mas a realidade era aterradora. Ana apareceu na porta da cabine, sua expressão uma mescla de preocupação e apoio. Pedro, você consegue. Lembre-se de tudo que você aprendeu. Eu estou aqui com você. Ele assentiu, sentindo o apoio dela como um bálsamo para sua ansiedade. Certo. Preciso me concentrar. Pedro colocou os fones de ouvido, ligou o rádio e começou a observar os painéis de controle, tentando entender o que estava acontecendo. O avião tremia, e ele notou que a altitude estava caindo rapidamente. Precisamos fazer algo, gritou um dos comissários que estava na cabine. Se não conseguirmos estabilizar isso, vamos ter um desastre. Eu sei, mas o que eu faço primeiro? Pedro perguntou, seu cérebro fervilhando com informações. Ele olhou para Ana, que estava segurando a porta, como se fosse uma âncora em meio ao caos. Você precisa ajustar o controle de altitude. Tente puxar essa alavanca aqui, ela apontou, sua voz firme apesar da situação. Pedro fez o que ela disse, puxando a alavanca com força. O avião respondeu a cada pequeno movimento, e ele sentiu a adrenalina crescendo. O peso da responsabilidade estava sobre seus pequenos ombros, mas ele não podia desistir. Ele olhou pela janela e viu as nuvens abaixo, como um mar de algodão, e naquele momento, lembrou-se de seu sonho, ser piloto. Eu vou conseguir, murmurou para si mesmo, enquanto ajustava os controles. O avião começou a ganhar um pouco de estabilidade, mas a tensão na cabine era palpável. Os passageiros estavam em pânico, e a incerteza pairava no ar como uma sombra. Ana, percebendo o desespero crescente, decidiu agir. Pessoal, por favor, mantenham a calma. O Pedro está aqui para nos ajudar. Ele sabe o que está fazendo. Sua voz soou forte e clara, e alguns passageiros começaram a acalmar-se, confiando nas palavras dela. Pedro, você precisa de mais ajuda. Alguma coisa que possamos fazer? Ana perguntou, seu olhar focado no garoto. Ele olhou para ela, percebendo que a força dela o ajudava a manter a calma. Se você puder falar com os comissários e pedir que eles informem os passageiros para se manterem calmos, isso pode ajudar muito. Ana assentiu rapidamente, saindo da cabine para fazer o que ele pediu. Pedro se sentiu um pouco mais aliviado, mas a pressão estava aumentando novamente. Ele precisava de um plano, algo que o ajudasse a controlar a situação. Enquanto isso, os comissários tentavam manter a ordem na cabine, mas o medo estava crescendo. Pedro sabia que precisava agir rapidamente antes que o pânico se tornasse incontrolável. Ele olhou para os instrumentos novamente, focando em cada luz piscante, cada medidor. Lembrou-se das instruções que tinha ouvido em simuladores,
e isso lhe deu um novo impulso. Ok, Pedro, ele murmurou para si mesmo, vamos fazer isso juntos. E, com isso, ele se preparou para enfrentar o que quer que estivesse por vir. Pedro empurrou a porta da cabine com uma mistura de ansiedade e determinação. A visão que se deparou diante dele era surreal. Ambos os pilotos estavam caídos em seus assentos, inertes, enquanto os painéis de controle piscavam com luzes vermelhas e alarmes soando. O jovem sentiu um frio na barriga, mas não deixou que o medo o dominasse. Ele sabia que precisava agir rapidamente. Senhor, não. Você não pode entrar. Um dos comissários de bordo, um homem de cabelos grisalhos e expressão alarmada, tentou barrá-lo com um braço estendido. Mas Pedro não tinha intenção de recuar. Eu preciso de um plano. Eles estão desmaiados, e não sei o que aconteceu, mas não podemos deixar o avião descontrolado. Ele falava rápido, sua voz tremendo levemente, mas firme. A urgência da situação pulsava em suas veias. Waz, você é só uma criança. O comissário hesitou, olhando para os pilotos e depois para Pedro, como se estivesse avaliando a situação. Sou apaixonado por aviação. Eu sei como funcionam os controles. Se eu conseguir entrar e entender o que está acontecendo, talvez seja a única chance que temos. Pedro falava com fervor, suas palavras carregadas de convicção. O homem hesitou, mas o olhar determinado do garoto fez com que ele se afastasse. Certo, mas se você se sentir perdido, você deve me chamar. Estamos todos juntos nisso. Pedro assentiu, agradecendo mentalmente pela confiança que o comissário estava depositando nele. Ele se aproximou lentamente dos pilotos, tentando não pensar na gravidade da situação. O primeiro piloto, um homem robusto com um uniforme impecável, estava caído em sua cadeira, enquanto o copiloto parecia ter caído em direção ao painel. Pedro respirou fundo e se lembrou das aulas que assistira em simuladores de voo. Com um movimento decidido, ele se sentou na cadeira do piloto. A sensação de estar lá, no controle de uma aeronave real, era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Ele colocou os fones de ouvido, ajustando-os para ouvir as comunicações de rádio. O barulho das sirenes e alarmes parecia ensurdecedor, mas ele se concentrou. Pedro, você está certo disso? Ana perguntou, sua voz baixa, mas com um tom de preocupação. Ela estava bem atrás dele, observando cada movimento. Eu tenho que fazer isso. Não podemos deixar que ninguém se machuque. Ele não olhou para trás, focando nas luzes e nos instrumentos à sua frente. Ele começou a examinar os botões e alavancas, lembrando-se de tudo o que aprenderá. Se eu conseguir manter o avião estável, talvez as coisas melhorem. Enquanto ele estudava os controles, um grupo de passageiros começou a murmurar e a se agitar. Alguns se levantaram, tentando entender o que estava acontecendo. Ele podia ouvir os gritos de medo de algumas pessoas e o som de crianças chorando. Pessoal, por favor, voltem para os seus assentos. A voz de Ana ecoou pela cabine, tentando restaurar um pouco de ordem. O Pedro sabe o que está fazendo. Precisamos confiar nele. Mas a confiança era uma mercadoria rara naquele momento. Alguns passageiros continuavam a gritar, enquanto outros se levantavam em busca de respostas. Pedro sentiu o peso dessa responsabilidade sobre seus ombros, mas não podia se deixar abalar. Ele apertou os lábios, tentando se concentrar. Pedro, você tem que fazer algo rápido. Ana disse, agora mais próxima dele, com os olhos cheios de preocupação. O que você precisa que eu faça? Se eu puder estabilizar o avião, precisarei de você para ajudar a acalmar os passageiros. Eles precisam entender que estamos tentando resolver isso. Ele falou, sua voz firme, apesar do nervosismo. Ana assentiu, como se seu papel tivesse sido definido. Certo, eu vou falar com eles. Ela se virou e começou a caminhar pela cabine, tentando manter a calma e a posição de líder que havia assumido. Pedro respirou fundo e olhou novamente para os instrumentos. Ele começou a mexer em alguns botões, seguindo os procedimentos que lembrava. O avião estava balançando levemente, e ele precisava fazer algo para estabilizar a aeronave. A primeira coisa que ele fez foi ajustar o leme, tentando trazer o avião para uma trajetória mais reta. Cuidado com a altitude, Pedro, ele ouviu Ana gritar de longe. Se você subir muito, podemos perder o controle. Eu sei, ele respondeu, sua voz um pouco mais alta do que pretendia. O suor começava a escorrer por sua testa, mas ele se forçou a manter o foco. Preciso encontrar um jeito de comunicar isso para a torre de controle. Foi então que ele se lembrou de um botão que poderia ativar o rádio.
Com um movimento decisivo, ele pressionou o botão e falou rapidamente: "Aqui é o piloto Pedro. Precisamos de ajuda urgente. Os pilotos estão desmaiados, e eu estou tentando controlar a aeronave." Uma resposta estática ecoou seus ouvidos, mas logo uma voz surgiu do outro lado. "Pedro, você me ouve? Aqui é o controlador de tráfego aéreo. Estou ouvindo você. O que está acontecendo?" Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Os pilotos desmaiaram. "Eu estou tentando controlar o avião, mas preciso de instruções. O que eu faço?" "Certo, mantenha a calma. Vamos trabalhar juntos nisso. Primeiro, verifique a altitude e a velocidade da aeronave." Pedro olhou rapidamente para os indicadores. "Estamos a 15.000 pés e descendo rapidamente." "Entendido. Tente estabilizar a aeronave e ajuste a potência dos motores." "Você consegue fazer isso?" "Sim. Vou tentar." Ele se virou rapidamente para o painel, tentando se lembrar de tudo o que tinha aprendido. O pânico dos passageiros ecoava em sua mente, mas ele sabia que não poderia se deixar levar por isso. Enquanto isso, Ana estava fazendo o possível para acalmar os passageiros. "Pessoal, por favor, voltem para os seus lugares. O Pedro está fazendo um ótimo trabalho. Precisamos confiar nele." Sua voz ressoava pela cabine, e alguns passageiros, embora ainda nervosos, começaram a se sentar novamente. "Pedro, você está indo muito bem." Ana gritou, encorajando-o de longe. "Segure firme. Você consegue." Ele apertou os lábios e ajustou os controles com mais firmeza. O avião balançava, mas ele se esforçava para manter a estabilidade. "Eu só preciso manter a calma", pensou. "Só preciso manter a calma." Em meio ao caos, ele sentiu uma onda de determinação. Ele não estava apenas pilotando um avião, estava lutando pela vida de todos a bordo. E, com cada movimento que fazia, ele se sentia um pouco mais confiante. "Pedro, você está indo bem, mas precisamos de uma descida controlada. Você consegue fazer isso?" A voz do controlador soou novamente, clara e autoritária. "Vou tentar." Ele respondeu, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Ele se lembrou de um dos simuladores de voo em que tinha praticado a descida controlada. "Aqui vamos nós." Com uma respiração profunda, ele começou a ajustar os controles, concentrando-se em cada movimento. O avião ainda balançava, mas ele se sentiu mais confiante. Agora, ele tinha um plano, e sabia que não estava sozinho. Ana, os passageiros e o controlador de tráfego aéreo estavam todos com ele, lutando contra o caos e a incerteza. As luzes do painel piscavam, mas, por dentro, Pedro estava determinado. Ele não poderia falhar. Ele não deixaria que o medo o vencesse. Pedro estava sentado na cadeira do piloto, o coração disparado e a mente fervilhando com uma mistura de adrenalina e medo. Ele ajustou os fones de ouvido, tentando se concentrar na voz que ecoava pelo rádio. O controlador de tráfego aéreo estava tentando guiá-lo, mas a comunicação era caótica, repleta de gritos e desespero. A cabine estava envolta em uma atmosfera de tensão palpável, como se o tempo tivesse parado em meio ao pânico. "Pedro, você está me ouvindo?" A voz do controlador soou, mas era difícil captar as instruções em meio ao barulho. "Repita sua altitude e sua posição." Eu não sei." Pedro respondeu, a voz tremendo. Ele olhou para o painel de controle, tentando encontrar as informações necessárias. O suor escorria pela sua testa, mas ele se forçou a manter a calma. Estamos a cerca de 5.000 pés, eu acho." Ele olhou para Ana, que estava na porta da cabine, seu olhar fixo no garoto. "Pedro, você precisa se manter calmo. Lembre-se do que você aprendeu nos simuladores," ela disse, com uma voz firme que soava quase como um mantra. Ana sabia que ele precisava de apoio, e ela estava determinada a ser essa âncora para ele. "Você é capaz. Apenas respire fundo e se concentre." Certo, Pedro murmurou, respirando fundo. Ele olhou novamente para o painel, tentando se lembrar de cada detalhe que havia estudado. As luzes piscavam, e ele sentiu um arrepio na espinha ao perceber que não tinha certeza de como lidar com a situação. O instinto de sobrevivência se sobrepunha ao medo, e ele sabia que não poderia permitir que o pânico dominasse. "Pedro, você está se afastando do curso. Tente alinhar-se com a rota que está em seu painel." A voz do controlador soou novamente, mais urgente agora. "Você precisa estabilizar o avião." "Estabilizar? Claro." Pedro pensou, lembrando-se do que havia aprendido sobre manter o controle do avião. Ele ajustou o manche,
tentando lembrar-se dos movimentos que precisaria fazer. Ana, você pode me ajudar a verificar os instrumentos? Ele pediu, a voz falhando. Ana se aproximou, olhando para o painel e tentando decifrar as informações. Aqui, esse medidor indica a altitude, e esse aqui, a velocidade. Você está um pouco acima do limite de velocidade, Pedro. Tente reduzir um pouco. Reduzir, certo? Pedro gritou, puxando levemente o manche para trás. O avião respondeu, mas a pressão em seus ombros parecia crescer. Ele estava em um momento em que a vida e a morte se entrelaçavam, e o peso da responsabilidade era quase insuportável. Enquanto isso, os passageiros na cabine de passageiros começavam a perceber que algo estava errado. O murmúrio de preocupação se transformou em gritos de pânico. Ana imediatamente tomou a frente, tentando acalmá-los. Senhoras e senhores, por favor, mantenham a calma. O piloto está sob controle, e vamos conseguir superar isso. Ana gritou, sua voz firme cortando o caos. Ela olhou para os rostos aterrorizados ao seu redor e percebeu que precisava ser a voz da razão. Todos, por favor, voltem aos seus assentos e apertem os cintos de segurança. Precisamos de todos vocês calmos para que possamos ajudar. Alguns passageiros obedeceram, mas outros estavam tão apavorados que começaram a gritar e a se mover descontroladamente. Pedro, ouvindo o tumulto na cabine, sentiu seu coração acelerar ainda mais. Ele precisava se concentrar, mas o medo e a incerteza eram uma tempestade dentro dele. Pedro, você consegue! Ana gritou, sua voz ressoando como um farol em meio à escuridão. Lembre-se, você sempre sonhou em ser piloto. Agora é a sua chance. Com um esforço sobre-humano, Pedro se lembrou dos vídeos que assistira sobre emergências aéreas. Ele forçou-se a pensar, se eu puder estabilizar o avião, posso conseguir um tempo até que a ajuda chegue, pensou. Ele se virou para o rádio novamente. Controlador, você ainda está aí? Sim, Pedro, estou aqui. O que você precisa? O tom do controlador era agora mais calmo, tentando transmitir confiança. Estou tentando estabilizar a altitude. Mas não tenho certeza de como lidar com a velocidade, Pedro respondeu, sua voz cheia de determinação. Certo, escute. A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar o manche suavemente para reduzir a velocidade. Você pode fazer isso. Respire fundo e confie em si mesmo. Pedro assentiu, mesmo sabendo que ninguém o via. Certo, vou tentar. Ele ajustou o manche, seguindo as instruções do controlador, e sentiu o avião começar a responder. O barulho do vento diminuiu, e ele percebeu que estava conseguindo controlar um pouco melhor a aeronave. Ana, ao lado dele, sorriu. Você está indo bem, Pedro. Continue assim. O espírito de equipe entre eles cresceu, e a conexão que formaram naquele momento se tornou um fio de esperança em meio ao desespero. Contudo, a situação ainda era crítica. Pedro sabia que o controle estava em suas mãos, mas não podia deixar que o medo o dominasse. Um dos comissários de bordo entrou na cabine, sua expressão pálida. O que está acontecendo? Precisamos de ajuda. Ele olhou para Pedro com uma mistura de incredulidade e medo. Eu estou pilotando. Pedro respondeu, a voz mais firme do que se sentia. Precisamos estabilizar o avião primeiro. Você pode ajudar Ana lá fora a acalmar os passageiros. O que? Um menino de 12 anos. O comissário parecia chocado, mas Ana rapidamente interveio. Sim, ele é capaz. Precisamos de todos ajudando. Vá, por favor. Ela implorou, sabendo que cada segundo contava. Relutante, o comissário saiu da cabine, e Ana voltou sua atenção para Pedro. Você está fazendo o que pode. Agora, vamos focar no que vem a seguir. O rádio estalou novamente. Pedro, você está se aproximando de uma área de turbulência. Tente manter o avião nivelado. Você consegue. Eu consigo, Pedro repetia para si mesmo, como um mantra. Ele manteve os olhos fixos no horizonte, tentando ignorar a tempestade emocional que se formava dentro dele. Ele se lembrou de como sempre sonhou em voar, de como admirava os pilotos que pareciam tão confiantes e no controle. Agora era sua vez de ser essa pessoa. Pedro, você precisa se preparar para a manobra de descida. Quando você estiver pronto, reduza a potência e incline o avião levemente. A voz do controlador continuou, calma e orientadora. Entendido. Vou me preparar, Pedro respondeu, sentindo a adrenalina inundar seu corpo. Ele ajustou os controles, sentindo cada pequeno movimento. A cabine estava cheia de tensão, mas a determinação de Pedro crescia.
assim como sua vontade de não deixar que o medo o dominasse. Ana olhou para ele, seus olhos cheios de apoio. Você está fazendo isso, Pedro. Estamos juntos nessa. Sim, juntos, ele concordou, sentindo-se um pouco mais confiante. Ele sabia que tinha uma responsabilidade enorme em suas mãos, mas, naquele momento, ele decidiu que não iria falhar. Com a voz do controlador ecoando em seus ouvidos, ele começou a se preparar para a descida, determinado a fazer o que fosse necessário para manter todos a bordo seguros. O avião tremia, e Pedro sentia o peso do mundo em seus ombros. A cabine estava envolta em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo leve zumbido dos motores. O painel à sua frente piscava com luzes de alerta, um sinal de que a situação estava se deteriorando rapidamente. Ele olhou para o horizonte através da janela, mas a visão do céu azul agora parecia ameaçadora, como se estivesse se fechando sobre ele. Com as mãos trêmulas, Pedro tentou se concentrar. O botão do piloto automático estava ali, reluzente e tentador, mas uma onda de dúvida o atingiu. E se ele apertasse aquele botão e a situação piorasse? O que aconteceria com os passageiros, incluindo Ana, que o apoiava do lado de fora da cabine? Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Ouvirá tantas vezes que um piloto deve permanecer calmo em momentos de crise. Ele precisava ser esse piloto. Ana, percebendo o conflito interno do garoto, decidiu que era hora de agir. Ela se aproximou da cabine, seus olhos cheios de determinação. Pedro, gritou ela, fazendo-o olhar para ela. Você pode fazer isso. Lembre-se do que você aprendeu. Você é mais capaz do que imagina. Ative o piloto automático, mantenha o avião estável. As palavras dela ecoaram em sua mente. Ele se lembrou das aulas nos simuladores, das instruções que se tornaram quase automáticas para ele. Ele sabia que, se pudesse ativar o piloto automático, poderia ganhar tempo para pensar em um plano de emergência. Com um movimento decidido, Pedro pressionou o botão. O avião fez um leve movimento, e ele sentiu a pressão diminuir um pouco. A aeronave se estabilizou temporariamente, mas ele não podia se dar ao luxo de relaxar. O que viria a seguir? Ótimo trabalho, Pedro! Ana exclamou, sua voz cheia de encorajamento. Agora, vamos ver o que mais podemos fazer. Precisamos de ajuda com a aterrissagem. Você se lembra dos procedimentos? Eu acho que sim, Pedro respondeu, ainda lutando para controlar a ansiedade que ameaçava tomar conta dele. Ele olhou para o painel. Eu preciso me comunicar com o controle de tráfego aéreo. Então faça isso. Ana sorriu, tentando infundir coragem no garoto. Você já fez isso antes, certo? Apenas siga os passos que você conhece. Ele respirou fundo mais uma vez e pegou o microfone. Seu coração pulsava no peito, mas ele sabia que não havia volta. Controle de tráfego aéreo, aqui é o piloto Pedro. Precisamos de ajuda. Nossos pilotos desmaiaram, e eu sou apenas um garoto de 12 anos tentando manter o avião no ar. A voz do controlador respondeu rapidamente, um tom de urgência em suas palavras. Pedro, entendo a situação. Você fez bem em ativar o piloto automático. Agora, precisamos que você me diga sua posição e altitude. Ele olhou para os instrumentos de navegação, concentrando-se na leitura. Estamos a 15.000 pés, em direção a leste. Não sei a localização exata. Sem problemas, Pedro. Vamos ajudá-lo. Primeiro, precisamos que você mantenha a altitude. Você pode fazer isso. Sim, Pedro disse, sua voz um pouco mais firme. Vou tentar. Ana observava, admirada com a coragem do menino. Você está indo muito bem, Pedro. Agora, escute o controlador e siga as instruções dele. O controlador continuou a orientá-lo, explicando como ajustar a altitude e a direção do avião. Pedro seguia as instruções com atenção, seus dedos pressionando os botões e alavancas como se estivesse em um simulador de voo. Cada movimento era calculado, mas a pressão era imensa. Ele não podia errar. Estamos se aproximando de um aeroporto próximo, disse o controlador. Prepare-se para a aterrissagem. Você pode fazer isso, Pedro. Eu estou aqui para ajudá-lo. Pedro sentiu um fio de esperança surgir dentro dele. Ele não estava sozinho. Com Ana ao seu lado e a voz do controlador no rádio, ele se sentia um pouco mais confiante. Entendido, vou me preparar, ele respondeu, sua voz agora mais decidida. Ana se inclinou para mais perto, seu olhar fixo em Pedro. Você vai fazer isso. Aterrissar um avião é apenas mais um passo. Lembre-se do que você aprendeu. Foque na pista e na sua visão. Sim, Ana.
Foco na pista, ele repetiu, como um mantra. A cabine estava em silêncio, exceto pelas instruções do controlador e o som do vento passando pela fuselagem. Ele conseguiu visualizar a pista de aterrissagem em sua mente, o que o ajudou a se sentir mais calmo. Pedro, precisamos que você diminua a velocidade, o controlador instruiu. Mantenha a cabeça fria. Lembre-se das flaps. Você sabe como usá-los? Sim. Pedro respondeu, lembrando-se de ter praticado essa parte em um simulador. Com um movimento ágil, ele ajustou a alavanca. O avião começou a desacelerar, e ele percebeu que estava começando a ganhar um pouco mais de controle. Ótimo trabalho, Pedro, disse Ana, com um sorriso encorajador. Você está indo muito bem. Agora, verifique sua posição em relação à pista. Ele olhou pela janela e viu a pista se aproximando lentamente. O coração dele acelerou. Estou alinhado. Estou quase lá. Agora, faça o que você aprendeu. Diminua ainda mais a velocidade e prepare-se para o pouso, o controlador orientou. Mantenha os olhos na pista. Pedro focou intensamente, lembrando-se das instruções. O avião ainda balançava, mas ele se esforçou para manter estabilidade. Eu consigo, murmurou para si mesmo. Ele levou o avião a uma altitude segura e começou a descer lentamente. Ana estava ao seu lado, segurando a mão dele, um gesto que transmitia apoio e força. Você está fazendo um ótimo trabalho, Pedro. Continue assim. Ele respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Aqui vamos nós, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. A pista parecia cada vez mais próxima. Ele começou a puxar levemente o manche, ajustando o ângulo de descida. Mais um pouco, Pedro. Você está quase lá. A voz do controlador soou novamente, incentivando-o. E então, com o último impulso, ele tocou o solo. O impacto foi forte, mas ele conseguiu controlar o avião, mantendo-o na pista. O coração dele pulava de alegria e alívio. Ele havia feito isso. Ele olhou para Ana e viu que ela estava sorrindo, seus olhos brilhando com orgulho. Você conseguiu, Pedro. Você realmente conseguiu, ela gritou, cheia de emoção. O avião começou a desacelerar, e ele sentiu a pressão de todo o peso que estava carregando começar a se dissipar. Mas ainda havia muito a fazer. Ele precisava parar o avião e garantir que todos estivessem seguros. Com os comandos do controlador ecoando em sua mente e o apoio de Ana, ele finalmente pousou em segurança. O que tinha começado como um pesadelo se transformará em um momento de triunfo. Ele olhou para Ana, que estava radiante de felicidade. Nós conseguimos, Ana. Sim, nós conseguimos, Pedro, ela respondeu, puxando-o para um abraço apertado. Você é um verdadeiro piloto. O avião finalmente parou, e o silêncio foi substituído por aplausos e gritos de alívio dos passageiros. A cabine estava cheia de emoção, e Pedro, embora exausto, sentia uma onda de orgulho. Ele havia enfrentado o impossível e emergido vitorioso. Enquanto Pedro lutava para manter a calma, um movimento súbito na cabine chamou sua atenção. Ele virou a cabeça e, para sua surpresa e alívio, viu um dos pilotos começando a recuperar a consciência. O homem, que antes estava desmaiado em sua cadeira, agora estava se contorcendo, tentando se recompor. Pedro sentiu um misto de esperança e incredulidade. Rápido, precisamos de você, gritou Pedro, sua voz tremendo com a mistura de adrenalina e alívio. O piloto, com dificuldade, abriu os olhos e olhou em volta, confuso. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz ainda embargada, enquanto se esforçava para se sentar ereto. Um gás desconhecido entrou na cabine. Você e o outro piloto desmaiaram. Eu estou tentando pilotar, mas não sei por quanto tempo conseguirei. Pedro explicou, a urgência em sua entonação clara. O piloto olhou para o painel de controle e imediatamente percebeu a gravidade da situação. Nós precisamos desviar o avião para um aeroporto próximo. Você consegue manter o controle enquanto eu recupero a consciência? Ele se esforçou para se concentrar, suas mãos tremiam visivelmente. Sim, vamos fazer isso juntos. Pedro respondeu, sentindo-se renovado com a presença do piloto. Ele sentiu que, agora, tinha um verdadeiro aliado ao seu lado. O piloto, embora ainda fraco, começou a ajustar os comandos na cabine. Primeiro, precisamos verificar a altitude e a velocidade. Você está vendo isso? O piloto apontou para os instrumentos, e Pedro assentiu, absorvendo cada palavra. Estamos a uma altitude de 30.000 pés e a velocidade é de 400 nós. O que faço agora? Perguntou Pedro,
seus olhos fixos no painel. Perfeito. Agora, precisamos fazer uma curva para a direita e descer para 10.000 pés. Isso nos levará para a pista do aeroporto mais próximo. Você consegue fazer isso? O piloto estava começando a se recompor, seu treinamento voltando à tona. Claro, Pedro respondeu, e com um movimento decidido, ele girou o manche para a direita, sentindo o avião responder. O coração dele batia forte, mas a presença do piloto ao seu lado o encorajava. A cabine de comando está sua agora, garoto. Você está fazendo um ótimo trabalho. O piloto sorriu, sua confiança começando a retornar. Ana, que havia permanecido em silêncio observando, agora se aproximou da cabine. O que podemos fazer para ajudar? Sua voz era firme, demonstrando o papel de líder que havia assumido entre os passageiros. Fique atenta à comunicação. Precisamos informar a torre de controle sobre a situação e que estamos retornando para a pista. Você pode ajudar com isso? Pediu o piloto, enquanto Pedro ajustava os controles. Com certeza. Ana respondeu rapidamente, pegando o rádio e ajustando a frequência. Torre de controle, temos uma emergência. Um gás desconhecido causou o desmaio dos pilotos. Um dos passageiros está pilotando e precisamos de assistência imediata para a aterrissagem. Sua voz era clara, e a determinação em suas palavras era palpável. Pedro sentiu uma onda de alívio ao ouvir Ana se comunicar com a torre. Ele focou em manter a aeronave estável, sua mente revivendo os treinos de simulador que fizera em casa. O avião começou a descer, e a tensão na cabine começou a se dissipar à medida que os passageiros perceberam que estavam sob controle. Estamos descendo agora. Preparem-se para o impacto, gritou o piloto, sua voz firme. Todos, mantenham os cintos afivelados e sigam as instruções. Pedro estava concentrado na descida, cada movimento do manche exigindo precisão. Ele sentiu a gravidade puxar o avião para baixo enquanto o controle do piloto automático se estabilizava. Estamos quase lá. A pista está em vista, disse o piloto, olhando pela janela. A adrenalina estava alta, e a cabine estava cheia de murmúrios de expectativa e nervosismo. Pedro, você precisa alinhar o avião com a pista. Olhe para os marcadores, o piloto instruiu, e o garoto rapidamente ajustou a direção. Estou alinhando. Estou alinhando. Pedro gritou, sua voz cheia de determinação. Ele estava no controle, e isso o fazia sentir-se mais vivo do que nunca. Ótimo trabalho. Agora, suavemente, puxe o manche para cima enquanto toca a pista. Mantenha a calma. O piloto estava agora totalmente presente, sua experiência brilhando como uma luz em meio ao caos. A cabine estava em silêncio total, exceto pelo som do motor e os comandos que ecoavam. Pedro respirou fundo, sua determinação renovada. Ele puxou suavemente o manche e o avião começou a tocar o solo. A sensação de impacto foi intensa, mas ele conseguiu controlar a desaceleração, mantendo o avião na pista. Conseguimos, gritou o piloto, sua voz cheia de emoção. Os aplausos logo começaram a ecoar por toda a cabine. Ana estava ao seu lado, sorrindo e aplaudindo Pedro, que ainda estava em choque. Os passageiros começaram a se levantar e aplaudir o jovem piloto, que agora era um verdadeiro herói. Você fez isso, garoto. Você realmente fez isso. Ana exclamou, abraçando Pedro. No entanto, a celebração foi interrompida quando a porta da cabine se abriu e os comissários de bordo entraram, com rostos pálidos. O que aconteceu? O que causou o desmaio dos pilotos? Um deles perguntou, seu olhar fixo no piloto. Foi um gás desconhecido. Precisamos de ajuda imediata para investigar a origem disso. Isso pode ser uma sabotagem, o piloto respondeu, a gravidade da situação começando a se instalar na cabine. Os aplausos cessaram, e o ar de euforia rapidamente foi substituído por uma tensão palpável. Ana olhou para Pedro, seus olhos cheios de preocupação. Você acha que isso foi intencional? Ela perguntou, a voz baixa. Não sei, mas precisamos descobrir, Pedro respondeu, sua mente já começando a trabalhar em um novo plano. Ele percebeu que sua jornada estava longe de terminar. Isso era apenas o começo. Conforme as autoridades chegaram ao avião e começaram a investigar, Pedro sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Ele sabia que seu amor pela aviação o havia levado até ali, e agora, ele estava prestes a embarcar em uma nova aventura, não apenas como um piloto, mas como alguém que ajudaria a desvendar a verdade por trás daquela sabotagem. Vamos descobrir o que realmente aconteceu aqui. E quando fizermos isso, vou estar pronto para voar novamente, disse Pedro, olhando para Ana, que sorriu com orgulho.
O jovem piloto estava prestes a entrar em um mundo que ele nunca imaginara, cheio de desafios, mas também de possibilidades. E a cada dia, ele se tornaria mais forte e mais determinado a se tornar o que sempre sonhou, um verdadeiro piloto.